Olá, hoje vamos embarcar numa viagem a um território que é, na verdade, bem mais complexo que qualquer montanha ou oceano, a nossa própria mente. E vamos usar a psicopatologia como uma lente, não para focar na doença, mas sim para lançar alguma luz sobre as grandes questões da consciência, da realidade e da natureza do nosso ser. E para começar, nada melhor que esta frase incrível do Machado de Assis. É como se ele dissesse: por mais impressionante que seja o mundo lá fora, o universo de verdade, o que dá medida a tudo é o que a gente carrega aqui dentro. É essa a escala da nossa exploração de hoje. Então, a primeira grande pergunta que a gente se faz é sobre a própria natureza da mente. Será que ela é uma coisa fixa que não muda ou é algo vivo que se vai transformando com a nossa vida? Olha, por muito tempo a ideia era que o cérebro, depois de formado, ficava ali, estático. Mas a ciência hoje mostra-nos algo incrível: a neuroplasticidade. Cada experiência, cada aprendizagem, cada memória não só acontece dentro da nossa cabeça, mas molda fisicamente o nosso cérebro. É fascinante. Nós não só temos um cérebro, nós tornamo-nos o nosso cérebro, dia após dia. E agora, vamos mergulhar em como é que a gente constrói a nossa realidade. Será que a gente só vê o mundo tal como ele é? Ou será que a nossa mente é, na verdade, uma participante superativa e às vezes até bem criativa na forma como a gente experimenta tudo? E aqui está um ponto fundamental. A diferença entre o que está lá fora e o que está aqui dentro. A percepção, sabe, é a nossa ligação com o mundo real. É nítida, estável. Já a representação, tipo uma memória, é uma coisa interna e por isso mesmo é mais instável, muitas vezes falta um pedaço. Manter essa fronteira bem definida é uma das tarefas mais importantes da nossa mente. E a pareidolia é um exemplo perfeito disso. Sabe quando a gente vê um bicho numa nuvem ou um rosto numa torrada? Isso não é um defeito. É a nossa mente a fazer aquilo que faz de melhor. Procurar padrões, procurar sentido, mesmo onde não há nenhum. É uma espreitadela à nossa necessidade de organizar o caos. E onde é que essa linha entre o que é de dentro e o que é de fora fica mais turva? No sonho, claro. Antigamente, lá no século XIX, o sonho era visto quase como um modelo para a loucura, o tal sonho do homem acordado. É um estado em que a nossa mente cria mundos inteiros do zero, o que mostra a sua capacidade inacreditável de gerar realidade a partir de si mesma. Mas a nossa experiência não é só sobre o que vemos, não é? É sobre o que sentimos. E isso leva-nos a uma pergunta que vai bem no coração da experiência humana. Será que as nossas emoções mais profundas, tipo o medo, o amor, são iguais para toda a gente? Ou será que são moldadas pela cultura onde a gente vive? E este é um dos grandes debates. De um lado temos a visão universalista, que vem lá de Darwin, que diz que certas emoções são, o nosso hardware biológico, partilhadas por toda a espécie. Do outro lado, a visão culturalista defende que a forma como a gente se sente, como dá nome e como expressa as emoções, depende muito do nosso contexto social, da nossa história. E para ver o poder da cultura em ação, basta olhar para estas síndromes. Elas não são só variações de ansiedade ou depressão, não. São experiências psicológicas profundas, com detalhes que só fazem sentido dentro daquele universo cultural específico. O coro, o amok, o índico. Isto mostra que a cultura não só pinta as emoções com cores diferentes, ela pode, na verdade, criar experiências completamente novas. E tudo isto leva-nos à pergunta final, talvez a mais complicada de todas, a da identidade. Se a nossa mente e os nossos sentimentos são tão maleáveis, o que é afinal o eu? É uma pergunta que parece simples, né? Quem sou eu? Mas a resposta é incrivelmente complexa. Vamos começar a desmontar o que constrói essa nossa sensação de sermos nós mesmos. Freud deu-nos um ponto de partida essencial. A nossa primeira, a mais básica sensação de eu não é uma ideia abstrata. Ela está ancorada na nossa experiência física. O nosso corpo é a fronteira inicial entre o eu e o não eu. O filósofo William James levou esta ideia ainda mais longe, de uma forma fascinante. Ele dizia que o nosso eu material vai muito além da nossa pele. Inclui o nosso corpo, claro, mas também as roupas que usamos, a nossa família, a nossa casa, os nossos objetos. Tudo isto se torna uma extensão de quem somos. Pense bem, se perdêssemos tudo isto, não sentiríamos que perdemos apenas coisas, certo? Sentiríamos que perdemos uma parte de nós. E a identidade não para naquilo que é nosso. O sociólogo Maurice Halbwachs mostrou que até as nossas memórias, que parecem a coisa mais pessoal do mundo, são profundamente sociais. A gente lembra-se através das lentes dos grupos a que pertencemos. A família, a nação, a geração. Cada memória individual é como um ponto de vista sobre uma memória coletiva muito maior.
O eu, no fundo, também é um nós. Bem, ao chegar ao fim, fica claro que a psicopatologia não nos dá respostas fáceis. Pelo contrário, ela revela a complexidade, as zonas cinzentas da mente, e não há lugar onde essa linha seja mais ténue do que entre um simples erro e uma profunda quebra com a realidade. Então, o ponto crucial é este. Toda a gente comete erros. Um erro é compreensível e, mais importante, é corrigível. Se alguém me provar que estou errado, eu mudo de ideias. Agora, um delírio é outra coisa. É uma crença com uma certeza absoluta, extraordinária, que é imune a qualquer prova em contrário. A sua principal característica não é ser falsa, mas sim ser inabalável para quem a tem. E é aqui que esta nossa análise nos deixa. Em vez de termos um mapa completo da mente, com todas as fronteiras certinhas, o que a psicopatologia nos oferece é um conjunto de ferramentas. Ferramentas para questionar, para explorar e, acima de tudo, para apreciar a imensa diversidade da experiência humana. E assim, a pergunta final que fica no ar é esta. Se as nossas mentes são moldadas pela biologia, pela experiência e pela cultura, onde é que acaba a diferença e onde começa a doença? É uma questão sem resposta fácil, mas talvez seja mais importante de todas enquanto continuamos a explorar este vasto e inacabado mapa da mente humana. Obrigado por nos acompanharem nesta jornada.